Do livro de Yuval Noah Harari, Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. O prólogo diz, e a mensagem de entrada diz: a Itzik com amor e a todos os que amam a sabedoria. Num caminho de 1000 sonhos, procuramos a realidade. O prólogo fala que chamamos nossa espécie de Homo sapiens, o humano sábio, mas é discutível até que ponto temos feito jus ao nome. Nos últimos 100.000 anos, nós, sapiens, certamente acumulamos um poder enorme. A mera listagem de todas as nossas descobertas, invenções e conquistas ocuparia muitos volumes. Mas poder não é sabedoria. E depois de 100.000 anos de descobertas, invenções e conquistas, a humanidade se arrastou para uma crise existencial. Estamos à beira da catástrofe ambiental causada pelo mau uso do nosso próprio poder. Também andamos nos dedicando à criação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, que podem escapar do nosso controle e nos escravizar ou nos aniquilar. Mas em vez de a nossa espécie se unir para lidar com esses grandes problemas existenciais, as tensões internacionais estão aumentando. A cooperação global vem se tornando mais difícil. Os países estão ampliando seus arsenais de aniquilação total, e não parece impossível que uma nova guerra mundial aconteça. Se nós, os sapiens, somos tão sábios, por que somos tão autodestrutivos? No nível mais profundo, embora tenhamos acumulado muita informação a respeito de tudo, de moléculas, de DNA, galáxias distantes, toda essa informação não parece nos ter dado uma resposta para as grandes perguntas da vida. Quem somos? O que devemos aspirar? O que é uma vida boa e como devemos vivê-la? Apesar da espantosa quantidade de informação à nossa disposição, somos tão suscetíveis à fantasia e à ilusão quanto nossos ancestrais antigos. O nazismo e o stalinismo são apenas 2 exemplos recentes da insanidade de massa, e, vez ou outra, engolfa mesmo sociedades modernas. Ninguém contesta que hoje os seres humanos têm muito mais informação e poder do que na Idade da Pedra, mas é de duvidar que tenhamos uma compreensão muito melhor de nós mesmos e do nosso papel no universo. Por que somos tão bons em acumular mais informação e poder, mas muito menos hábeis em adquirir sabedoria? Muitas tradições ao longo da história acreditaram que temos alguma imperfeição fatal em nossa natureza, que desperta a tentação de buscarmos poderes com que não sabemos lidar. O mito grego de Faitonte fala de um jovem que descobre ser filho de Hélio, o deus do sol. Querendo provar sua origem divina, Faitonte pede o privilégio de dirigir a carruagem do sol. Hélio avisa Faitonte que nenhum ser humano é capaz de controlar os cavalos celestes que puxam a carruagem solar. Mas Faitonte insiste, e o deus do sol acaba por ceder. E depois de se alçar orgulhosamente ao céu, Faitonte realmente perde o controle da carruagem. O sol se desvia do curso, queimando toda a vegetação, matando inúmeros seres e ameaçando queimar a própria terra. Zeus intervém e atinge Faitonte com um raio. O humano presunçoso despenca do céu como uma estrela cadente, ele mesmo ardendo em fogo. Os deuses retomam o controle do céu e salvam o mundo. 2000 anos depois, quando a Revolução Industrial dava seus primeiros passos e máquinas começavam a substituir os seres humanos em numerosas tarefas, Johann Wolfgang von Goethe publicou um conto moral semelhante chamado de O Aprendiz de Feiticeiro. No poema de Goethe, mais tarde popularizado num desenho animado de Walt Disney com a figura do Mickey Mouse, um velho feiticeiro deixa sua oficina a cargo de um jovem aprendiz e lhe dá algumas tarefas para cumprir em sua ausência, como ir buscar água no rio, por exemplo. O aprendiz resolve facilitar as coisas para si e, usando um dos sortilégios do feiticeiro, encanta uma vassoura para ir buscar a água em seu lugar. Mas a vassoura fica trazendo água sem parar, ameaçando inundar a oficina, e o aprendiz não soube como detê-la. Em pânico, ele corta a vassoura, encantada ao meio, mas cada metade se transforma em outra vassoura. Agora, 2 vassouras encantadas estão inundando a oficina com água, e quando o velho feiticeiro volta, o aprendiz pede ajuda. Os espíritos que conjurei, agora não consigo afastá-los.
e prontamente o feiticeiro rompe o sortilégio e interrompe a inundação. A lição para o aprendiz e para a humanidade é clara. Nunca conjure poderes que não consegue controlar. O que nos dizem as fábulas morais do aprendiz e o faetonte do século XXI? É evidente que nós, humanos, não ouvimos suas advertências. Já rompemos o equilíbrio climático da Terra e conjuramos bilhões de vassouras encantadas. Drones, chatbots e outros espíritos algorítmicos que podem escapar ao nosso controle e desencadear uma inundação de consequências indesejadas. A tendência de criar coisas poderosas com consequências indesejadas começou não com a invenção da máquina a vapor ou com a IA, e sim com a invenção da religião. Profetas e teólogos conjuravam espíritos poderosos que deveriam trazer amor e alegria, mas acabavam inundando o mundo com sangue. O conselho dado pelo mito de Faetonte e pelo poema de Goethe não tem utilidade porque a forma pela qual os humanos adquirem poder é interpretada de maneira errada. Nas duas fábulas morais, um só ser humano adquire um poder enorme, mas então ele é corrompido pela arrogância e pela ganância. A conclusão é de que nossa psicologia individual imperfeita nos faz abusar do poder. O que essa análise rudimentar não percebe é que o poder humano nunca é resultado de uma iniciativa individual. O poder sempre brota da cooperação entre muitas pessoas. Do mesmo modo, não é nossa psicologia individual que nos faz abusar do poder? Afinal, ao lado da ganância, arrogância e crueldade, os seres humanos também são capazes de demonstrar amor, compaixão, humildade e alegria. Sim, é verdade que entre os piores intrigantes da nossa espécie, ganância e crueldade reinam supremas e levam os vilões a abusarem do poder. Mas por que a sociedade humana escolheu confiar o poder a seus piores membros? Por exemplo, os alemães de 1933 não eram, em sua maioria, psicopatas. Por que então votaram em Hitler? Nossa tendência de invocar poderes que não sabemos controlar provém não da psicologia individual, e sim dos vários tipos de cooperação da nossa espécie. O principal argumento deste livro é que a humanidade obtém enorme poder construindo grandes redes de cooperação, mas essas redes são construídas de uma forma que predispõe os humanos a usarem o poder de modo pouco sábio. O nosso problema, então, é um problema de rede. Em termos ainda mais específicos, é um problema de informação. A informação é a cola que une as partes de uma rede. Mas, por dezenas de milhares de anos, os sapiens construíram e mantiveram amplas redes com a invenção e a difusão de ficções, fantasias e ilusões de massa. Sobre deuses, sobre vassouras encantadas, sobre a IA e sobre uma infinidade de outras coisas. Embora cada pessoa esteja normalmente interessada em conhecer a verdade sobre si e sobre o mundo, as redes amplas unem os membros e criam ordem baseando-se em ficções e fantasias. Foi assim que chegamos, por exemplo, ao nazismo e ao stalinismo. Eram redes excepcionalmente poderosas, unidas por ideias excepcionalmente ilusórias. Como diz a famosa frase de Orwell, ignorância é força. O fato de um regime nazista e um regime stalinista se basearem em fantasias cruéis e mentiras deslavadas não os tornava historicamente excepcionais. Tampouco predeterminava a queda deles. O nazismo e o stalinismo foram duas das redes humanas mais fortes que já existiram. No final de 1941 e começo de 1942, a vitória na Segunda Guerra Mundial parecia estar ao alcance das potências do eixo. Stalin acabou surgindo como vencedor daquela guerra e nos anos 50 e 60, ele e seus herdeiros também tinham uma chance razoável de vencer a Guerra Fria. Chegados os anos 90, as democracias liberais haviam tomado a dianteira, mas agora isso parece uma vitória temporária. No século XXI, alguns novos regimes totalitários podem ter êxito onde Hitler e Stalin falharam, criando uma rede omnipotente capaz de impedir que as gerações futuras tentem desmascarar suas mentiras e ficções. Não devemos supor que as redes ilusórias estão fadadas ao fracasso. Se quisermos impedir que vençam, nós mesmos teremos que arregaçar as mangas. A noção ingênua de informação. É difícil avaliar a força das redes ilusórias devido a um entendimento equivocado mais amplo sobre o modo de operação das grandes redes. Ilusórias ou não? Redes de informação. Esse entendimento equivocado está presente em algo que designo como a noção ingênua da informação.
Enquanto fábulas como Mitos de Faetonte e o poema de O Aprendiz do Feiticeiro de Goethe apresentam uma visão claramente pessimista da psicologia humana individual, a noção ingênua de informação dissemina uma visão claramente otimista das redes humanas em larga escala. A noção ingênua sustenta que, ao reunirem e processarem uma quantidade muito maior de informação do que os indivíduos conseguiriam, as grandes redes alcançam um melhor entendimento da medicina, da física, da economia e de vários outros campos, e com isso elas se tornam não só poderosas, como também sábias. Por exemplo, como a informação sobre os agentes patógenos, as empresas farmacêuticas e os serviços de assistência de saúde podem determinar as causas reais de muitas doenças, o que lhes permitem desenvolver medicamentos mais eficazes e tomar decisões mais sábias sobre o uso deles. Essa noção pressupõe que, em quantidades suficientes, a informação leva à verdade, e a verdade, por sua vez, leva ao poder e à sabedoria. A ignorância, por outro lado, parece não levar a lugar nenhum. Embora possam, às vezes, surgir em momentos de crise histórica, as redes ilusórias ou enganosas que estão fadadas, no longo prazo, a ser derrotadas por rivais mais lúcidos e honestos. Um serviço de atendimento à saúde que ignora a informação sobre agentes patógenos ou um gigante da indústria farmacêutica que difunde deliberadamente a desinformação será por fim superado por concorrentes que fazem o uso mais sábio da informação. Assim, a noção ingênua tem implícito que as redes ilusórias devem ser aberrações e que, normalmente, é possível confiar que as grandes redes lidarão com o poder de maneira mais sábia. Claro que a noção ingênua reconhece que muitas coisas podem dar errado no caminho entre a informação e a verdade. Podemos cometer erros honestos ou reunir a processar a informação. Os vilões, motivados pela ganância ou pelo ódio, podem ocultar fatos importantes ou tentar nos enganar. Assim, a informação às vezes leva ao erro e não à verdade. Por exemplo, uma informação parcial, uma análise falha ou uma campanha de desinformação podem levar até mesmo os especialistas a identificarem erroneamente a causa real de determinada doença. No entanto, a noção ingênua supõe que o antídoto para a maioria dos problemas que enfrentamos na coleta e no processamento da informação é coletar e processar quantidades ainda maiores de informação. Embora nunca estejamos totalmente a salvo do erro, mas informação significa, na maioria dos casos, maior precisão. Um único médico querendo identificar a causa de uma epidemia, examinando um único paciente, tem menor probabilidade de êxito do que milhares de médicos reunindo dados sobre milhões de pacientes. E se os próprios médicos conspirarem para ocultar a verdade, a disponibilização mais ampla da informação médica para o público e para o jornalismo investigativo acabará revelando a fraude. Segundo essa noção, quanto maior a rede de informação, mais próxima da verdade ela deve estar. Naturalmente, mesmo que analisemos a informação de maneira precisa e descobramos verdades importantes, isso não garante que usaremos com sabedoria as novas capacidades resultantes. A sabedoria costuma ser entendida como tomar decisões corretas, mas significado de corretas depende de juízos de valor que variam entre diferentes pessoas, culturas ou ideologias. Os cientistas que descobrem um novo patógeno podem desenvolver uma vacina para proteger as pessoas. Mas se os cientistas ou seus senhores políticos acreditam numa ideologia racista que defende que algumas raças são inferiores e devem ser exterminadas, o novo conhecimento médico pode ser usado para desenvolver uma arma biológica que mata milhões. Então, mesmo nesse caso, a noção ingênua de informação sustenta que a informação adicional oferece pelo menos uma solução parcial. A noção ingênua pensa que as divergências sobre os valores se revelam e um exame mais detido, decorrente de falta de informação ou de desinformação deliberada, de acordo com essa noção, os racistas são pessoas mal informadas que simplesmente não conhecem os fatos biológicos e históricos. Pensam que raça é uma categoria biológica válida e sofreram uma lavagem cerebral por obra de falsas teorias conspiratórias. A solução para o racismo, portanto, é fornecer às pessoas mais fatos biológicos e históricos, que pode levar tempo, mas num livre mercado de informação, mais cedo ou mais tarde a verdade prevalecerá. É evidente que a noção ingênua é mais nuançada
e elaborada do que um possível explicar em poucos parágrafos, mas seu postulado central é de que a informação é algo essencialmente bom e que, quanto mais informação tivermos, melhor será. Com a informação o tempo suficiente, iremos inevitavelmente descobrir a verdade sobre coisas que vão de infecções virais a preconceitos racistas. Assim, desenvolvendo não só nosso poder, mas também a sabedoria necessária para fazer um bom uso desse poder. Essa noção ingênua justifica a busca da tecnologias de informação, sempre mais poderosas, e tem sido a ideologia semi-oficial da era do computador e da internet. Em junho de 89, poucos meses antes da queda do Muro de Berlim e da Cortina de Ferro, Ronald Reagan declarou que o Golias do controle totalitário seria rapidamente derrubado pelo Davi do microchip e que o maior dos grandes irmãos está cada vez mais impotente contra a tecnologia das comunicações. A informação é o oxigênio da era moderna. Ela se infiltra pelos muros encimados por arame farpado, flutua por sobre as fronteiras eletrificadas e com bombas armadilhadas. Brisas de feixes eletrônicos sopram pela cortina de ferro, como se ela fosse de renda. Em novembro de 2009, Barack Obama se expressou num espírito similar numa visita a Xangai, dizendo aos anfitriões chineses: "Eu tenho convicção na tecnologia e acredito na abertura do fluxo de informação. Eu penso que quanto mais livre corre a informação, mais forte a sociedade se torna." É frequente que empresários e corporações expressem noções tão edulcoradas como essas sobre a tecnologia da informação. Já em 1858, um editorial do New Englander sobre a invenção do telégrafo declarava: "É impossível que continuem a existir velhos preconceitos e hostilidades, tendo sido criado um tal instrumento para uma troca de ideias entre todas as nações da Terra." Depois de quase 2 séculos e 2 guerras mundiais, Mark Zuckerberg disse que o objetivo do Facebook é ajudar as pessoas a compartilharem mais, de modo a tornar o mundo mais aberto e contribuir para promover o entendimento entre as pessoas. Em seu livro de 2024, A Singularidade Está Próxima, o eminente futurologista e empresário Ray Kurzweil examina a história da tecnologia da informação e conclui que a realidade é que praticamente todos os aspectos da vida estão se tornando cada vez melhores em decorrência do aperfeiçoamento exponencial da tecnologia. Revendo o grandioso âmbito da história humana, ele cita exemplos como a invenção do prelo para sustentar que a tecnologia da informação tende, por sua própria natureza, a gerar um círculo virtuoso, promovendo praticamente todos os aspectos do bem-estar humano, incluindo a alfabetização, a educação, a riqueza, o saneamento de saúde, a democratização e a redução da violência. Talvez a formulação mais sucinta da noção ingênua da informação se encontre na declaração do Google, afirmando que a sua missão é organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. A resposta do Google aos alertas do Goethe é que o único aprendiz surrupiando o livro secreto de sortilégios de um mestre provavelmente causará um desastre, ao passo que se vários aprendizes tiverem livre acesso à informação do mundo inteiro, eles não só criarão vassouras mágicas de muita utilidade, mas como também aprenderão a manobrá-la sabiamente. Esse é o final desse trecho. O próximo se chama Google versus Goethe.